A notícia que reverberou nas arquibancadas e redes sociais palmeirenses é, sem dúvida, uma bomba que fez o coração da torcida alviverde acelerar. Em uma reunião secreta, o meia uruguaio Arrascaeta, estrela do Flamengo e um dos craques mais cobiçados do futebol brasileiro, se encontrou com Leila Pereira, a presidente do Palmeiras, para discutir detalhes que podem mudar o rumo do Verdão na próxima temporada. É isso mesmo! A expectativa é enorme, e a paixão da torcida atinge níveis estratosféricos. O que será que rolou nesse encontro? O que pode significar essa conversa para o Palmeiras, um dos gigantes do futebol brasileiro? Vamos nos aprofundar nos detalhes dessa reunião que promete ser um divisor de águas. Primeiro, é fundamental entender o contexto atual do Palmeiras. Após uma temporada intensa, cheia de emoções e desafios, a equipe se encontra em um momento crucial. Com a luta no Campeonato Brasileiro e a expectativa de brigar por títulos importantes, a chegada de um jogador do calibre de Arrascaeta poderia ser o empurrão que o Verdão precisa para se reafirmar como um dos principais times do Brasil e da América do Sul. A torcida, sempre fervorosa, clama por novidades e por reforços que possam fazer a diferença em campo. Mas qual é a real importância desse encontro entre Arrascaeta e Leila? Para começar, o meia uruguaio é conhecido por sua habilidade, visão de jogo e qualidade técnica. Ele não é apenas um jogador, ele é uma referência, um maestro em campo. A sua presença no elenco alviverde poderia trazer uma nova dinâmica ao time, talvez até uma mudança no estilo de jogo. Imagine só, Arrascaeta distribuindo passes milimétricos e fazendo a bola girar mais rápido no meio-campo do Palmeiras. É de arrepiar só de imaginar. Além disso, essa reunião representa uma esperança renovada para a torcida. Nos últimos tempos, muitos torcedores expressaram sua insatisfação com a falta de contratações de peso, e a possibilidade de ver Arrascaeta vestindo verde e branco é algo que faz os olhos brilharem. A expectativa é palpável, e as redes sociais estão em polvorosa. Memes, análises, comentários apaixonados, tudo isso demonstra a força da torcida palmeirense e sua vontade de ver o time em alta. Nesse cenário, a reunião entre Arrascaeta e Leila Pereira pode ser vista como uma jogada estratégica. O Palmeiras, que já mostrou sua força no mercado de transferências em épocas anteriores, pode estar se preparando para um grande golpe. É um movimento que, se concretizado, pode não apenas melhorar a qualidade do elenco, mas também romper com um ciclo de desilusões que a torcida vem enfrentando em relação a contratações. Os torcedores querem ver ações e resultados, eles anseiam por um retorno ao caminho das vitórias. As especulações em torno desse encontro são inúmeras, e a imaginação dos palmeirenses não tem limites. Alguns já traçam cenários de como seria a formação do time com Arrascaeta em campo, enquanto outros se questionam sobre quem poderia sair para abrir espaço para esse craque. Será que teremos uma reviravolta no elenco? E quais seriam as consequências disso para jogadores que estão se destacando? Ao longo deste vídeo, vamos explorar diferentes ângulos desse assunto, analisando o impacto que essa reunião pode ter na tática da equipe, as implicações financeiras e até mesmo como essa negociação se compara a outros momentos marcantes da história do Palmeiras. O que isso tudo pode significar para a próxima temporada? Preparem-se, torcedores, que a jornada está apenas começando. Não se esqueçam de deixar sua opinião nos comentários sobre o que vocês acham dessa possível chegada de Arrascaeta. A torcida palmeirense merece um time à altura da sua paixão. Agora que já estabelecemos o contexto e a importância dessa reunião, vamos explorar como a possível chegada de Arrascaeta pode impactar a formação tática do Palmeiras. Essa reunião não foi apenas um encontro casual, foi um passo crucial para a estratégia do Verdão. A expectativa é alta, pois a presença de um jogador desse calibre pode transformar a dinâmica do time. Arrascaeta, um craque que se destacou no Flamengo e na seleção uruguaia, possui características que se encaixam perfeitamente no estilo de jogo que o técnico Abel Ferreira tanto preza. Ele é um jogador que não apenas atua como armador, mas que também desempenha um papel fundamental na transição defensiva e na criação de jogadas ofensivas. Imagine um Palmeiras com um meio-campo mais criativo, capaz de furar defesas adversárias com passes verticais e jogadas rápidas. A chegada de Arrascaeta poderia revolucionar a forma como o time se apresenta em campo, trazendo um novo fôlego à equipe.
Outro aspecto a se considerar é como Arrascaeta poderia interagir com jogadores já estabelecidos no elenco. O Verdão conta com talentos como Rafael Veiga e Dudu, que são cruciais no esquema tático. A combinação desses jogadores com Arrascaeta poderia criar um verdadeiro pesadelo para as defesas adversárias. A possibilidade de trocas rápidas de passes, jogadas de infiltração e a criação de espaços seriam muito mais frequentes, aumentando a capacidade de finalização do time. E quem não gostaria de ver Dudu recebendo passes precisos de Arrascaeta? Além disso, a adição de um jogador tão técnico pode elevar o nível dos treinos e da competitividade dentro do elenco. A presença de um craque naturalmente inspira outros jogadores a se superarem e buscarem um nível mais alto de desempenho. Isso pode resultar em um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo, onde todos os atletas se esforçam para se manterem no nível de qualidade que Arrascaeta traz. Essa dinâmica é fundamental para um clube que busca não apenas conquistar títulos, mas também criar uma identidade forte e competitiva. Por outro lado, o técnico Abel Ferreira precisaria adaptar suas estratégias e formações para incorporar um jogador com as características de Arrascaeta. Ele é um jogador que gosta de ter a bola no pé e precisa de liberdade para criar, o que pode exigir uma revisão na forma como o Palmeiras se organiza em campo. Abel sempre mostrou que é capaz de fazer ajustes táticos, e ter Arrascaeta à disposição poderia resultar em uma abordagem mais ofensiva e dinâmica, especialmente em jogos em que o Palmeiras precisa dominar a posse de bola. E o que dizer da confiança que uma contratação desse porte traria para a torcida? A pressão sobre Arrascaeta seria grande, sem dúvida, mas também é verdade que ele já está acostumado a jogar sob os holofotes. Ele lidaria com a pressão como um verdadeiro craque, e a torcida palmeirense certamente o apoiaria desde o primeiro instante. Seria um casamento perfeito, um jogador que é uma estrela na sua posição e uma torcida que não mede esforços para apoiar seus ídolos. Por fim, a pergunta que fica é: como essa transformação tática poderá impactar o desempenho do Palmeiras nas competições? O Verdão já é conhecido pela sua força, mas a adição de Arrascaeta poderia ser o diferencial que faltava. Estamos falando de um potencial jogo de xadrez, onde cada movimento deve ser calculado, e Arrascaeta pode ser a peça-chave que mudaria a dinâmica do tabuleiro. E você, torcedor? Como você imagina o Palmeiras jogando com Arrascaeta em campo? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos juntos debater essa possibilidade. Agora que exploramos as implicações táticas da possível chegada de Arrascaeta ao Palmeiras, é hora de enxergar a situação sob uma perspectiva financeira. O mercado de transferências é um verdadeiro jogo de xadrez, e quando falamos de um jogador como Arrascaeta, as questões econômicas não podem ser ignoradas. Esse tipo de negociação envolve valores altos e decisões estratégicas que podem impactar não apenas o presente, mas também o futuro do clube. Primeiramente, vamos considerar os números. A contratação de Arrascaeta não é um investimento pequeno, ela envolve cifras que podem ultrapassar os 50 milhões de reais, dependendo das condições acordadas entre os clubes. Essa é uma quantia significativa, especialmente considerando as dificuldades financeiras que muitos clubes enfrentam atualmente. A pergunta que se faz é: será que o Palmeiras está disposto a abrir os cofres para trazer um jogador desse nível? A resposta pode ser mais complexa do que parece. Retorno em campo: se analisarmos o retorno que Arrascaeta pode proporcionar dentro de campo, a contratação pode se pagar rapidamente. Ele não seria apenas um jogador que adiciona qualidade ao time, ele também traria um aumento potencial na receita por meio de vendas de camisas, bilheteiras e até mesmo patrocínios. O aumento de popularidade do Palmeiras com a chegada de um craque pode resultar em novos acordos comerciais e uma maior movimentação de torcedores no Allianz Parque. Assim, o investimento poderia ser visto como uma forma de capitalizar sobre o seu próprio capital. Impacto no elenco: além disso, é importante considerar o impacto que essa negociação pode ter em outros jogadores do elenco. A chegada de Arrascaeta pode significar a saída de alguém, e nomes como Gustavo Scarpa ou até mesmo Rafael Veiga podem ser cogitados em uma possível troca ou venda. Para a diretoria, essa decisão precisa ser avaliada com cautela, pois cada jogador que sai tem seu valor e suas contribuições ao time. A questão é: será que a saída de um jogador que já está ambientado com o clube vale o risco de trazer alguém como Arrascaeta?
Equilíbrio financeiro. As movimentações financeiras em um clube de futebol são complexas. Existe a necessidade de equilibrar a folha salarial, o limite de gastos e, claro, a pressão da torcida por resultados. O que se espera é que a administração do Palmeiras faça escolhas inteligentes. A contratação de Arrascaeta pode ser um ato ousado, mas que pode trazer ganhos significativos, tanto em campo quanto fora dele. Poder da torcida. Por outro lado, a torcida tem um papel fundamental nesse processo. O apoio da massa alviverde pode influenciar a decisão da diretoria em relação a investimentos. Uma torcida engajada, que clama pela contratação de um craque, tem um poder imenso. Mobilizações nas redes sociais, pedidos de #fica e #vem Arrascaeta são exemplos de como a paixão do torcedor pode ecoar nas decisões administrativas do clube. Gestão e planejamento. A questão financeira também levanta um ponto importante sobre a gestão do Palmeiras nos últimos anos. A diretoria tem buscado um equilíbrio, e um investimento como esse precisa ser alinhado com o planejamento de longo prazo. O que se espera é que, se a contratação acontecer, ela venha acompanhada de uma estratégia clara sobre como Arrascaeta se encaixaria no projeto do clube. Aqui, a questão é: até onde o Palmeiras está disposto a ir para garantir que essa negociação seja um sucesso? Por tudo isso, a expectativa em relação a Arrascaeta é ainda maior. A torcida palmeirense está ansiosa para ver o que pode acontecer nos próximos dias. Essa negociação pode ser o que faltava para o Palmeiras recuperar o seu lugar de destaque no cenário nacional e internacional. E você, torcedor? O que você acha que a chegada de Arrascaeta pode significar para o futuro financeiro do Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários. Agora que analisamos a situação sob a ótica tática e financeira, é hora de fazer uma comparação histórica. O que a possível chegada de Arrascaeta pode nos ensinar ao olharmos para o passado do Palmeiras? O Verdão já passou por momentos de tensão e expectativa em negociações que marcaram a história do clube e da torcida. Essa é uma oportunidade perfeita para refletirmos sobre como os movimentos de mercado podem influenciar a trajetória de um gigante como o Palmeiras. Vamos voltar algumas décadas. O Palmeiras sempre foi conhecido por sua capacidade de atrair grandes talentos, desde a Era de Ouro na década de 1960, com jogadores como Ademir da Guia, até a renovação de seus elencos nos anos 90 e 2000, quando estrelas como Edmundo e Rivaldo brilharam em campo. A narrativa do Palmeiras é repleta de contratações que mudaram a história do clube, e a expectativa de uma nova contratação de peso, como a Arrascaeta, estabelece um paralelo com esses momentos gloriosos. Um exemplo emblemático que podemos trazer à tona é a chegada de Marcos Assunção em 2010. O volante se tornou um verdadeiro ícone do Palmeiras, e sua contratação foi cercada de expectativas. Ele não só trouxe qualidade ao meio-campo, mas também se tornou um líder dentro e fora do campo. Assim como Arrascaeta poderia fazer, Assunção elevou o nível do time e se tornou um dos favoritos da torcida. Sua habilidade em cobranças de falta e passes precisos transformou a forma como o Palmeiras jogava, trazendo um novo ânimo para a equipe e para a torcida. Essa história mostra que o Palmeiras tem um histórico de acertar em suas contratações, especialmente quando se trata de jogadores que trazem experiência e habilidade. Por outro lado, também é importante lembrar dos movimentos que não deram certo. A contratação de alguns jogadores, que à primeira vista pareciam promissoras, acabou não funcionando como esperado. Um exemplo que gera lembranças amargas é a chegada de alguns atacantes que, apesar do potencial, não conseguiram se adaptar ao estilo do clube e à pressão da torcida. Isso sempre aparece nas conversas sobre a história do Palmeiras. Muitas vezes, a pressão da torcida e as altas expectativas podem levar a direções que não são as mais acertadas. Assim, a questão que fica é: será que a diretoria do Palmeiras aprendeu com o passado e está pronta para fazer a escolha certa com Arrascaeta? Esse cenário histórico traz à tona a realidade de que a pressão por resultados imediatos pode ser um fator determinante. A torcida alviverde é apaixonada e está sempre atenta ao que acontece no mercado. A chegada de um jogador como Arrascaeta é vista como a possibilidade de um renascimento, mas também carrega a responsabilidade de atender às expectativas criadas. A história do Palmeiras nos ensina que a relação entre contratações e resultados é delicada e deve ser tratada com cuidado. Além disso,
Podemos lembrar da contratação de Ricardo Oliveira em 2016, que gerou uma expectativa enorme, mas acabou não se concretizando como todos esperavam. A frustração da torcida foi palpável, e isso nos faz refletir sobre a importância de uma escolha bem fundamentada. A pressão da arquibancada é intensa, e cada movimento da diretoria é observado com lupa. Assim, à medida que a saga de Arrascaeta avança, a comparação com os movimentos do passado se torna um elemento interessante. A torcida se lembra, e a diretoria certamente também. Cada contratação traz consigo não apenas um jogador, mas uma carga de esperanças e expectativas. E você, torcedor palmeirense? Qual contratação histórica você acha que se assemelha mais à possível chegada de Arrascaeta? Deixe seu comentário e vamos juntos reviver esses momentos. A história do Palmeiras está em jogo, e a expectativa é alta. Chegamos ao momento de integrar tudo o que discutimos sobre a possível chegada de Arrascaeta ao Palmeiras. Essa negociação não é apenas uma simples transação, é uma verdadeira bomba que pode ressoar em cada canto do Allianz Parque e além. O impacto dessa revelação vai muito além do que se pode imaginar e pode moldar o futuro do Verdão de maneiras que ainda não conseguimos prever. Primeiramente, a expectativa em torno de Arrascaeta é palpável. Ele não é apenas um jogador talentoso, mas um verdadeiro maestro que pode transformar o meio-campo do Palmeiras. Sua chegada promete elevar a qualidade do jogo, permitindo que jogadores como Dudu e Veiga brilhem ainda mais. A torcida já sente essa energia, e a pressão para que essa contratação se concretize só aumenta. Todos nós sabemos que o Palmeiras vive momentos de altos e baixos, e a chegada de um jogador desse calibre pode ser o divisor de águas que a equipe tanto precisa. Além disso, a questão financeira não pode ser ignorada. A diretoria do Palmeiras está ciente de que essa negociação pode abrir portas para outras contratações de peso. Se Arrascaeta se juntar ao elenco, isso pode sinalizar uma nova era de investimentos no clube, onde a qualidade é priorizada em vez da quantidade. A torcida, que sempre esteve atenta às movimentações da diretoria, terá a oportunidade de ver seu clube se posicionando de forma mais agressiva no mercado. Isso não é apenas uma questão de dinheiro, é uma questão de ambição e de se reafirmar como um dos gigantes do futebol brasileiro. Por outro lado, precisamos lembrar que a pressão sobre Arrascaeta será imensa. A história do Palmeiras nos ensinou que nem sempre as contratações se traduzem em sucesso imediato. O peso da camisa alviverde é significativo, e a torcida espera resultados rápidos. A adaptação de um jogador a esse ambiente pode ser desafiadora, e todos nós, torcedores, precisamos estar cientes disso. A esperança é que ele não apenas traga seu talento, mas também a garra e a determinação que a torcida tanto valoriza. Outro ponto crucial a se considerar é a relação entre a torcida e a diretoria. A maneira como a informação sobre a possível contratação de Arrascaeta for gerida pode afetar a confiança dos torcedores na gestão atual. Um diálogo aberto e transparente é fundamental para criar um clima de união, que é essencial para o sucesso de qualquer equipe. O Palmeiras precisa mostrar que está ouvindo sua torcida e que as decisões tomadas são em prol do bem coletivo. Essa conexão é vital para que todos caminhem juntos em busca de um objetivo comum. Em suma, a chegada de Arrascaeta representa uma janela de oportunidades para o Palmeiras. É uma chance de reerguer-se, reinventar-se e posicionar-se como uma força dominante no futebol brasileiro. O futuro está em aberto, e a expectativa é que essa história tenha um final feliz, onde a torcida possa comemorar grandes conquistas. Então, a pergunta que não quer calar é: o que você espera da próxima temporada com a possível chegada de Arrascaeta? Quais são suas expectativas para o Verdão? Compartilhe suas ideias nos comentários e vamos juntos acompanhar essa emocionante jornada. Não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. A paixão alviverde continua.